Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Se o teu olho direito te escandalizar. É uma passagem bem interessante. Eu vou ler aqui para a gente poder se localizar e depois vamos pegando pedaço a pedaço e discutindo eles. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A gente tem uma passagem até bem forte, né? Arrancar membros, né? São duas coisas aí que é interessante de observar. A questão de Jesus colocar radicalmente a questão de que se um membro teu te é motivo de escândalo para você arrancá-lo, e outro a questão do inferno, né? São duas questões que a gente precisa estar debatendo para que possamos realmente entender o que Jesus quis dizer com isso, né? A gente não pode levar tudo ao pé da letra. Se a gente levar de forma literal, o entendimento dos ensinamentos de Jesus ficam dificultados. Então, a gente procura sempre buscar a tradução, buscar o contexto da época, a historicidade de Jesus, para que o entendimento fique mais ampliado e a gente realmente compreenda aonde Jesus quis chegar com cada uma dessas colocações. A colocação alegórica de ser preferível arrancar um olho ou cortar a mão do que perder todo o corpo deve ser visto como a necessidade de fazermos todo o possível para não deixarmos que os nossos vícios morais venham à tona e nos sejam motivo de perdição. Todos nós carregamos ainda diversos vícios morais. O que Jesus quis enfatizar é que é necessário que façamos todos os esforços necessários para contermos esses vícios, porque eles, se nós permitirmos, vão nos levar à dita perdição, vão nos levar a enveredar por caminhos que nos custarão muita dor e muito sofrimento. Então, é preciso, sim, estarmos colocando todas as nossas forças, todos os nossos esforços para vencermos as nossas dificuldades, os nossos vícios morais, e com isso ir desenvolvendo pouco a pouco as nossas virtudes, que vão se consolidando e permitindo que tenhamos forças para dar continuidade às nossas vidas. No versículo 29 e 30, Jesus mostra que nos é vantajoso sacrificar algo, mesmo aquilo que tivermos de mais precioso, como o olho direito ou a mão direita, para atingir o objetivo que é a obediência à vontade de Deus. Ele mostra que essa vantagem não inclui apenas as considerações desta vida terrena, mas também a vida de além-túmulo. Porque quando nós estamos falando de conter as nossas dificuldades, conter os nossos vícios, nós estamos projetando uma vida melhor para o mundo espiritual. Porque sabemos que cada uma das nossas atitudes, de alguma forma, elas ficam registradas no nosso perispírito, nas nossas consciências, e vão ser balizadores da nossa condição no mundo espiritual. Então é fundamental que, durante a vida, estejamos atentos, lembrando do orar e vigiar, que Jesus sempre nos orientava, né? A gente precisa estar em oração, né? Para nos mantermos numa faixa vibratória equilibrada, e o vigiar, estar atento às nossas próprias atitudes, às nossas tendências, às nossas paixões, para que não cometamos desvios, erros que vão proporcionar problemas na nossa reentrada no mundo espiritual. Então, é importante que em cada uma das nossas atitudes nós estejamos conscientes daquilo que estamos fazendo e das consequências que podem advir dessas nossas atitudes. É fundamental o homem estar consciente da sua própria vida, porque senão fica muito difícil.
Jesus diz, né, levar a pecar, leve a pecar, né, se a tua mão direita ou o teu olho direito te levar a pecar, te levar ao escândalo, o que quer dizer? No grego é escandalizó, ser motivo de tropeço. O termo escandalon refere-se ao mecanismo que faz funcionar uma armadilha. Era um mecanismo que se usava naquela época para fazer caça, né? Então era uma armadilha e era como se fosse o gatilho da armadilha. Esse termo quer dizer assim. Então Jesus, que ele está dizendo, se a tua mão direita ou o teu olho direito é o motivo dessa armadilha para você enveredar num erro, então você tem que desarmar isso, mesmo que seja necessário extirpar essa armadilha da tua vida. A gente encontra isso também relatado em Romanos, no capítulo 11, versículos 9, no 14, versículo 13, e na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 10, e no Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Esse termo, escandalon, está inserido em várias partes do Evangelho, dando essa noção de o gatilho de uma armadilha para a nossa própria vida. Então, é importante que nós estejamos extremamente atentos. Quais são as armadilhas que eu carrego comigo? Quais são as minhas tendências? O que me motiva a agir da forma que eu ajo? A gente tem que se conhecer. Se eu não entender o que me faz cometer alguns deslizes, eu não vou conseguir combater isso nunca. É importante, primeiro, o indivíduo buscar uma introspecção, fazer uma análise da sua própria vida, se conhecer, identificar quais são as suas tendências, quais são os seus pontos fracos, para aí sim trabalhar para vencê-los, para eliminá-los ou bloqueá-los de alguma forma. Porque se eu não me conheço, como é que eu sei quais são as armadilhas que estão no meu dia a dia? Que eu mesmo estou armando para mim. Eu preciso saber disso. Eu preciso saber se, por acaso, eu tenho atitudes violentas, o que motiva a minha violência? Se eu tenho atitudes que me levam à promiscuidade, o que me motiva a ir para a promiscuidade? Se eu tenho, por exemplo, a maledicência, o que me leva a agir assim? Preciso entender esses mecanismos e extirpá-los da minha vida. Jesus fala, tirar o olho, se for preciso, tirar a mão, se for preciso. Eu preciso identificar primeiro o que é isso. Porque se eu não conhecer a mim mesmo, como é que eu vou planejar a minha transformação moral? Não há como transformar aquilo que eu não sei. Essa história de que a partir do ano que vem minha vida será diferente, no fim do ano a gente vê muitas promessas desse tipo. Ano que vem tudo vai mudar, eu vou fazer tudo diferente. Daí vai mudar em quê? O indivíduo não sabe. Se não sabe o que ele precisa mudar, ou o que ele planeja mudar, ele não vai mudar. Porque não se faz nada sem planejamento. A gente vê nas grandes empresas o planejamento estratégico. As empresas se preparam para investir, para alcançar determinados objetivos. E ela analisa todas as forças contrárias e os pontos fortes que a empresa tem para conseguir chegar a esse objetivo. E faz planejamento para, se ocorrer algum desvio, de que forma ela vai corrigir isso. Na nossa vida é da mesma forma. Quando eu planejo melhorar em algum aspecto, eu preciso identificar quais são as dificuldades que eu tenho para vencer isso. Quais são os meus pontos fortes que eu devo investir para consolidar essa posição. E a partir daí, começar a agir sabendo que, se houver algum desvio, qual é o caminho que eu devo tomar para reencontrar o caminho. Esse é o processo. E isso é que Jesus está nos alertando, que a gente precisa, de alguma forma, planejar as nossas próprias vidas, para que alcancemos a reforma íntima, para que alcancemos a felicidade que tanto sonhamos. Todos nós sonhamos com a felicidade, mas muito pouco fazemos para alcançá-la. A gente quer que a felicidade caia do céu. E, na realidade, a felicidade não cai do céu. Ela é fruto das nossas conquistas. Vamos dar continuidade. Jesus tem uma outra frase: perca um dos seus olhos. Nenhum sentido seria melhor viver esta vida sendo cego ou lesado que perder a vida eterna.
Jesus, ele coloca, né? Quando ele fala de eternidade, ele fala de chegarmos ao mundo espiritual em condições melhores. Ele fala, é preferível que na vida física você não tenha um dos membros, do que você chegue na vida espiritual totalmente, podemos dizer assim, lesado, com problemas, com mazelas espirituais. É importante a gente encontrar esse equilíbrio. Aqui as palavras de Cristo são figuradas. Jesus sempre falou de forma figurada. Não pede que se mutile o corpo, não é esse o objetivo, senão que se controle os pensamentos. A gente está indo para o campo mental, para o campo dos pensamentos, aonde surgem todas as nossas dificuldades, aonde surgem as paixões, aonde surgem os vícios morais. É ali que a gente tem que trabalhar, é ali que a gente tem que batalhar para vencer. Negar-se a contemplar o mal é tão efetivo como cegar-se, e tem a vantagem de que se retém a faculdade da vista, que pode empregar-se para ver o bom. É se negar a visualizar apenas o que é ruim na vida. É olhar a vida para um outro aspecto, o aspecto positivo, aquilo que é bom, cultuar o belo, cultuar aquilo que é formoso, bom. A gente olha muito o lado negativo da vida, a gente tem que combater isso. Ao falar de arrancar o olho ou cortar a mão, Cristo fala em forma figurada da ação resolvida da vontade para precaver-se do mal. A gente tem que fazer todos os esforços para não enveredar no caminho do mal. Porque o caminho do mal é que nos leva ao sofrimento. Porque é o descumprimento das leis divinas. Todas as vezes que nós enveredamos pelo mal, significa que nós estamos agindo contrariamente às leis de Deus. E onde é que estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência, como a gente encontra no Livro dos Espíritos, e também no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma síntese das leis divinas. O Sermão do Monte, que nós estamos estudando, ele tem todas as passagens informativas para que compreendamos as leis divinas. E isso é importante, a gente tem que saber quais são as leis para poder cumpri-las. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. A palavra que se usa para fazer cair é interessante. Quando Jesus fala, perca um dos olhos, dos teus olhos. É a palavra escandalon, que eu já citei aqui. É uma forma da palavra escandaletron, que quer dizer o suporte de uma armadilha. Era o pauzinho em que se fixava a armadilha e que operava para caçar o animal seduzido para a sua própria destruição. A gente vê muito isso quando a gente faz arapuca, né? Quem é mais antigo deve lembrar disso, né? Eu não vou aqui dizer a minha idade para não ficar chato, mas a arapuca a gente montava tipo uma cesta com um pauzinho e segurava com uma linha, quando o pássaro entrava embaixo, puxava e caía. Ou então o alçapão, que tem aquele pauzinho que o pássaro vem, quando ele pousa no pauzinho, desarma e a tampa fecha. É isso que Jesus fala quando ele usa essa palavra escandalon, né? É esse mecanismo simples, mas que é muito eficaz em prender os pássaros, os animais que estão. E essa mesma armadilha pode ser, usarmos isso para fazer uma analogia com o nosso dia a dia. São as nossas atitudes que são armadilhas para que nos levem ao sofrimento. Porque quando você imagina um pássaro preso que vai para uma gaiola, a gente está lembrando do sofrimento que ele vai vivenciar dali para frente. Então, quando nós caímos numa armadilha que nós mesmos estamos montando para nós também vamos cair no sofrimento. Vamos ficar presos não na gaiola de ferro ou de madeira, vamos ficar presos nas consequências mentais das nossas atitudes. E isso é extremamente grave. A gente precisa estar extremamente atentos a isso. Em sentido figurado, a palavra chegou a significar qualquer coisa que cause a destruição de uma pessoa. Tudo aquilo que vai levar o homem ao sofrimento pode ser lembrado ou pode ser ligado a essa palavra escandalon, que é essa armadilha, que nós tantas armadilhas fazemos na vida. A gente fala mal dos outros, aí depois essa maledicência chega ao ouvido desse indivíduo e a gente perde uma amizade, a gente
age com violência, a gente é agressivo nas palavras. Temos tantas coisas que fazemos que vão recair sobre nós mesmos. Porque ofender o outro é muito simples. Mas e as consequências que ficam para o indivíduo que faz a ofensa? É só nós nos lembrarmos o seguinte: quando eu quero jogar lama em alguém, o primeiro a se sujar com a lama sou eu, que eu tenho que botar a mão na lama. E é assim com as nossas atitudes. Qualquer atitude equivocada que eu faça que prejudique o outro, o próximo, o primeiro a ser prejudicado sou eu. Então, esse escândalo é a armadilha das nossas vidas. Temos tantas. Quais são as armadilhas que hoje estão atrapalhando a minha vida? Só eu posso descobrir. E qual é a dos nossos queridos ouvintes? Só ele que vai descobrir. É a questão de conhece-te a ti mesmo, que Sócrates tão bem utilizou. É uma frase que Sócrates encontrou lá no templo de Delfos. Na entrada do templo de Delfos tinha essa frase: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates percebeu a profundidade, a grandeza disso. E foi o que ele passou para os seus discípulos. Se o indivíduo não se conhecer, ele não tem como mudar. É preciso que você se conheça, saiba onde estão as armadilhas para que você possa desarmá-las. Como é que a gente desarma uma armadilha? Agindo de forma equilibrada. Quando vem um pensamento negativo, trocá-lo por um pensamento positivo. É assim que temos que agir. É assim que a gente vai, pouco a pouco, superando as nossas dificuldades, as nossas tendências negativas e colocando no lugar coisas belas, positivas, que vão engrandecer as nossas próprias vidas. O olho é mencionado não apenas como algo precioso, mas também como agente potencial da tentação ao erro. Quantos os erros cometemos a partir do que olhamos? A cobiça à mulher, tudo normalmente passa pelo nosso campo da visão. A vista é fundamental, porque através da própria visão é que a gente vai identificar a qualidade das nossas vidas. Lembra que Jesus fala, né? Se o teu olho for bom, quão bom será a tua vida, mas se o teu olho for mau, a tua vida será repleta de coisas ruins. Porque aquilo que entra através da visão, ela de alguma forma transforma a química do nosso cérebro e nos leva a vivenciar aquilo. O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na página Na Hora da Crise, ele fala: o olho que vê assemelha-se à coisa vista. E é uma verdade. A gente tem que selecionar muito aquilo que a gente permite que entre para a nossa casa mental. Não que a gente não vá ver as coisas negativas, mas quando a gente olha uma coisa negativa, a gente automaticamente tem que substituí-la por uma coisa positiva. Lembrar de alguma coisa positiva, porque o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de distinguir o que é pensamento do que é realidade. Isso, a neurociência hoje comprova isso. Se o cérebro não tem como fazer essa distinção, se eu vejo uma coisa negativa, eu automaticamente penso numa positiva e o cérebro ele vai substituir, porque ele não consegue identificar. Por isso que os medos, normalmente, eles levam o indivíduo a perder grandes oportunidades. A pessoa às vezes vai para uma entrevista, por exemplo, de emprego, e ela vai com tanto medo que o cérebro começa a identificar aquilo como uma coisa, aquele emprego como uma coisa tão negativa que boicota o indivíduo para que ele não entre, porque ele não consegue identificar o que é. Isso os cientistas nos falam. Então, é importante que a gente comece a selecionar aquilo que estamos vendo. Inclusive nas nossas casas, através da televisão. Olhamos tanta coisa, deixamos tanto lixo entrar na nossa casa através da televisão e aí vamos contaminando. E inclusive através da rádio. Por isso que é importante ter uma rádio como a nossa Rádio Rio de Janeiro, que é a rádio da fraternidade, né? Que é uma rádio que toda a família pode ouvir, porque são programas selecionados. Você não encontra propagação de coisas negativas na Rádio Rio de Janeiro. As nossas notícias são muito bem selecionadas. A gente comenta alguns fatos que não são bons, que são importantes como informativo, mas a gente sabe modelar cada uma das informações para que não prejudiquem a casa mental dos indivíduos e nem a psicosfera dos seus lares. Isso é importante. A Rádio Rio de Janeiro, por isso que ela tem que ser cuidada, preservada e ampliada para alcançar cada vez mais lares pelo nosso Brasil, pelo mundo. Talvez seja mister
perder uma coisa preciosa para ganhar outra mais preciosa, que é a evolução espiritual e a conquista da felicidade. Às vezes a gente abre mão de coisas físicas, materiais, mas a gente conquista as coisas muito mais importantes, que são as coisas eternas. São aquelas que vão ficar eternamente com a gente. Porque às vezes eu abro mão de uma conquista física, material, que por trás daquilo existem alguns fatores que não são lícitos. Então eu vou, com essa negativa, com esse recuo diante dessa tentação, eu vou consolidando a minha ascensão moral e vou caminhando, vou vencendo. Como você pode compreender esse ensino, né? Perca um dos seus olhos. Existem algumas formas. Primeira, literalmente, arrancando e lançando fora. Se assim fora, não haveria no mundo homem com o olho direito. Se a gente usar literalmente essa informação de Jesus, todos nós estaremos sem o olho direito. Porque todos nós temos os nossos erros e os nossos olhos muitas vezes nos levam às tentações. Então todos nós teríamos que ter arrancado. E não é esse o objetivo. Simbolicamente, no sentido de abnegação quanto a desejos ilegítimos. Isso é somente parte de uma ideia que provavelmente inclui o que dissemos anteriormente. Simbolicamente, arrancar simbolicamente. Mas é completo? Não. Mas temos a terceira opção. Renúncia absoluta e dolorosa. É a ideia mais completa. É renunciar, mesmo que essa renúncia nos traga dor neste momento. Pensando no futuro, pensando no progresso, pensando na nossa estada no mundo espiritual e na nossa volta para cá e o legado que vamos deixar para a humanidade, para os nossos filhos. Isso que é o mais importante. Estarmos extremamente atentos a isso. E a gente vai para a fase final, a última frase, né? Lançado no inferno. Jesus diz que é preferível você perder um dos teus membros do que você ser lançado no inferno, perder a vida eterna. Provavelmente a palavra corpo, neste caso, serve apenas de símbolo da vida e não ensina que o corpo físico seja lançado no inferno. Porque a gente sabe que o inferno não existe. Então, quando diz de todo o teu corpo ser lançado no inferno, quando ele faz a analogia, né, lá do olho, da mão direita, é uma analogia simbólica. A gente sabe que ninguém vai para o mundo espiritual com o corpo físico. Jesus coloca isso por quê? Porque como o homem daquela época era muito materializado, se fazia necessário usar dos termos materializados de lições fortes para que as pessoas compreendessem. Então, ele usa o corpo e para o inferno com esse significado de colocar um freio para que o indivíduo pense realmente e procure compreender. Alguns daquela época já estavam crescendo, já compreendiam a realidade espiritual, mas não era a maioria. Como nos dias de hoje, a grande maioria da população ainda não tem uma visão ampla do que seja a estada no mundo espiritual. As pessoas ainda são espiritualistas porque seguem alguma religião, mas vivem como materialistas, porque preservam e investem na matéria. É só ver as academias, só ver as cirurgias plásticas, só ver a vaidade, a roupa, tudo isso que está em primeiro lugar em detrimento da vida espiritual, que é o amor, que é a humildade, que são tantas virtudes que são deixadas de lado para que o lado físico venha à tona. A gente vê muito isso por aí. Jesus usou o símbolo da geena. Geena, a gente já viu num estudo passado, que era aquele montouro, né, que tinha perto de Jerusalém, aonde se queimava o lixo da cidade, os corpos dos animais e de alguns indivíduos que eram condenados. Eles eram queimados ali, os corpos eram jogados ali. Então, ali, como aquele fogo não se apagava nunca, ele foi comparado ao inferno. A geena é esse montouro que tinha. E isso era apenas um símbolo, né? E também não significa que o inferno seja verdade, mas era um símbolo. A geena foi comparada ao inferno por causa disso, que era um lugar onde tinha sempre o fogo aceso e que corpos eram jogados ali, animais eram jogados ali, e pessoas condenadas que eram executadas, os corpos eram jogados ali para queimar. Então, para o judeu, era um lugar que ele não queria ir de forma alguma, porque aquilo ali representava o pior. Era aquele indivíduo que era rejeitado pela sociedade. E como se fosse rejeitado pela própria divindade. Para eles, isso tinha um simbolismo muito importante. E é isso que Jesus nos diz.
que é importante ver isso. Geralmente a mão mais forte é a direita, é a mão necessária. Então Jesus fala dela. Te convém também que no versículo 29, se é mister pensar em ganho, então precisamos considerar que o duro da renúncia é realmente o que dá mais vantagem. A renúncia a certos desejos e privilégios físicos nesta vida traz como resultado o benefício da alma na vida espiritual. Todas as vezes que eu faço uma renúncia, eu vou, de alguma forma, investindo no mundo espiritual. Quando eu renuncio a uma vida física, eu invisto no mundo espiritual. Estamos terminando por aqui. Eu espero que nós tenhamos entendido mais ou menos o que queríamos, né? O que Jesus quis dizer, principalmente, dessa passagem. E semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.